Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade sobre os ensinamentos de Jesus, o Cristo, que estão em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, quando ele afirma que nós somos o sal da terra, vamos focar nas questões da espiritualidade em consonância com os entendimentos que tivemos nos áudios 1, 2 e 3. E aqui vale dizer que esse estudo é importante para todas as pessoas desse mundo terreno. Todas as pessoas, independente da religião que adotam. Então, considerando que hoje vamos refletir mais especificamente sobre o alerta de Jesus, vale relembrar que no áudio 1 destacamos os diferentes e diversos sentidos de sal em relação às abordagens científicas, filosóficas, bem como em relação às crenças dos povos antepassados. No áudio 2, focamos sobre a importância de rompermos com as crenças dogmáticas para entendermos os ensinamentos de Jesus, o Cristo. E no áudio 3, refletimos sobre os aspectos energéticos do sal e as questões tecnológicas daquele tempo e espaço vivido. Com base nas reflexões dos referidos áudios dessa série Evangelho em Ação, vamos aprofundar o sentido de equilíbrio, de conservação, de purificação e de sabedoria nas palavras de Jesus, o Cristo. Para entender o sentido das palavras de Jesus, procurando averiguar os sentidos das suas palavras que constam no Velho Testamento, para então entendermos por que ele usou, e por que ele usa as referidas palavras, nós precisamos estudar o Velho Testamento e aprofundar sobre as suas palavras. Entender na essência o que Jesus quer nos dizer, quer nos alertar com as suas palavras. No Velho Testamento, acreditava-se, conforme os pactos feitos com Deus e o seu povo, que o sal tinha e tem poder de conservação, de purificação e de sabedoria. Mas em algumas situações também era usado com o objetivo de castigar. Por isso, não podemos deixar de relembrar as implicações das crenças construídas naquela época, cujo foco era formar mentes com uma fé cega. Fé cega porque os saberes daqueles que detinham o poder, por exemplo, em relação ao magnetismo do sal e as possibilidades tecnológicas daquele tempo, esses saberes não eram ensinados, mas usados nas relações de poder com o povo. E aqui podemos entender o poder entre o Deus de Israel e o seu povo. Não estamos falando do Deus apresentado por Jesus, o Cristo, do Deus que é o Pai que está em nós, o Deus fonte criadora, Deus inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Considerando que Jesus ensinava por meio de parábolas, porque não podia, por diferentes motivos, falar às claras, ele se baseava nas crenças do povo para plantar as sementes da libertação. Por isso, não podemos nos esquecer que, para compreendermos seus ensinamentos, precisamos entender o contexto das palavras usadas por ele naquele tempo. Precisamos entender o contexto daquele tempo e as implicações das suas palavras no tempo e espaço atual. Dito isso, podemos salientar que no sermão de Jesus, o Cristo, à beira do mar da Galileia, aos pés do Monte das Bem-aventuranças, ele ensinava conforme o entendimento do povo e também conforme a possibilidade política e religiosa da época.
respeitando assim o tempo e espaço vivido para semear as suas palavras de libertação para a eternidade. E aqui podemos tomar como exemplo o Mar da Galileia, para trazermos mais uma questão importante para as nossas reflexões. Quando o planeta Terra foi criado, os seus criadores, em especial o Deus, o Pai que está em nós, e Jesus, o Cristo, eles tiveram o cuidado de produzir o mar com um percentual de extensão significativa em relação ao continente. O planeta Terra é composto por cerca de 70% de água e 30% de terra. E desses 70% de água, 96% está nos oceanos, de modo que temos uma quantidade significativa de água salgada banhando o planeta Terra. Tais questões nos instigam a pensar que o sal que está na água do mar tem significativa importância para o planeta Terra. Significativa importância para o seu equilíbrio energético, para sua conservação e purificação. E assim, esse seu poder significativo reverbera nas energias da sabedoria. Veja que Jesus está num lugar estratégico quando ele foi fazer o Sermão da Montanha. Jesus está perto do Mar da Galileia, proferindo sábias palavras para aquele povo dominado pelas crenças dogmáticas. Além de estarem perto do mar, cuja água é salgada por conta do sal em sua composição, por estarem num lugar de proteção energética, Jesus, o Cristo, tomou o sal como exemplo para explicar a nossa importância no planeta Terra. Mas atenção, uma coisa precisa ficar clara. Jesus não traz o exemplo do sal apenas porque estava perto do mar, e nem apenas por causa das crenças e usos do sal pelo povo daquele tempo e espaço vivido, e muito menos porque o sal é um ótimo tempero e tem nutrientes importantes para a nossa saúde. Jesus, o Cristo, aproveita esses entendimentos para chamar a nossa atenção sobre quem somos, para dizer que somos importantes nesse mundo e, acima de tudo, para nos ensinar o que precisamos fazer para nos libertarmos. O foco das palavras de Jesus não é o sal, somos nós. Com esse exemplo, ele tinha o objetivo de alcançar o nosso entendimento. Ele queria que nós entendêssemos naquele momento e ainda hoje, nesse tempo e espaço atual em que vivemos, quem somos. E o sal que Jesus, o Cristo, fala que somos, que ele usa como exemplo, é a nossa essência divina. Ele poderia ter dito: vós sois a essência divina da Terra. Isso significa que somos muito importantes para o mundo em que vivemos. Esperamos ter contribuído com as suas reflexões. Tudo de melhor para vocês e até o próximo áudio.